Olá, pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Que Jesus te abençoe poderosamente, ainda que as circunstâncias sejam adversas. O Espírito Santo de Deus está presente, Deus está no controle de toda a situação. O nosso tema será as 4 armas espirituais que vencem o mal. Nossas armas espirituais são poderosas para destruir fortalezas. Então, mais do que nunca, nós precisamos compreender quais são as armas que nós temos em nossas mãos para nós vencermos esse período aflitivo, esse período difícil. Que Deus te abençoe. É um vídeo breve, eu queria que você prestasse atenção. A primeira arma imbatível, poderosa, é a palavra. É a Bíblia Sagrada. Jesus disse, passarão céus e terras, mas as minhas palavras não passarão. Lá no capítulo 1 do livro de João, está escrito, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Antes que nada existia, existia a palavra. Então, quando nós temos a palavra, nós temos que entender. Lá no Salmo 119, 11, só para a gente colocar uma como referência, fala assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti nos dias maus. Então nós estamos vivendo os dias maus. Essa espada que você tem é para o enfrentamento do inimigo, para a luta do dia a dia. O inimigo que você poupar será esse mesmo que vai te matar. Então nós precisamos estar sempre com a espada na mão e preparado para as lutas. Jesus venceu Lúcifer no deserto somente com a palavra. Ele fez 3 citações da palavra nas tentações do inimigo. Então, se você tem a palavra, você é uma pessoa abençoado, abençoada, mas que você possa ser tocado hoje pelo Espírito Santo. Não por mim, nem por minhas palavras, mas quando a palavra for proferida, cheia do Espírito de Deus, você há de compreender. Então, a sua primeira arma poderosa, imbatível, necessária, é as Escrituras Sagradas. A segunda arma que você vai precisar para vencer os dias maus, para destruir as fortalezas do inferno que às vezes tentam sobre a sua vida, é a autoridade espiritual. A única autoridade que Deus reconhece em você é a sua autoridade espiritual. Deus não está importando o nosso grau de conhecimento, de cultura, ou de riqueza, ou de pobreza, mas Ele está verificando se existe em nós uma autoridade do Espírito, gerada pelo Espírito. Quando nós temos essa autoridade espiritual, nós temos o direito de requerer essa ajuda dos anjos para te proteger. Hebreus 1,14, que está escrito que os anjos estão a serviços daqueles que vão herdar a salvação. Se você crê na sua salvação, logicamente que não pelo seu mérito, não pelo meu mérito, mas pelo sangue do Cordeiro que pagou na cruz os nossos pecados, então você tem autoridade. E às vezes a pessoa nem sabe que tem. Às vezes teus filhos estão nas ruas trabalhando, netos, parentes. Ali então você pede a anjos, coloca 2 anjos ao lado dessa pessoa. E Deus, a palavra fala lá em Ezequiel, que os anjos são como relâmpagos. A velocidade de um relâmpago, eles se locomovem e vão aonde você pediu quando você tem autoridade do Espírito Santo. Jesus disse, eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Então não existe mal que possa te destruir, mas primeiro você tem que adquirir essa autoridade. Porque as forças espirituais do mal, ela é alguma coisa que nós precisamos entender. Por exemplo, são os vícios. O inimigo coloca um vício sobre a pessoa. O que é pecado? É tudo aquilo que te faz mal. O que gera na pessoa o mal? As deformidades sexuais, aquilo que contraria as bênçãos, que contrariam a palavra, as enfermidades que vêm, porque existem doenças e enfermidade, doença é física, enfermidade é espiritual. Os problemas da morte espiritual das pessoas,
Quantas pessoas que não conheceram a palavra, que entenderam, que encontraram a paz que excede todo entendimento, nem ela conseguiu explicar, mas abandonou pela circunstância, pela pressão, pela mídia, pela pressão de nossos tempos, pelo esfriamento do amor. Essas fortalezas do inferno geram ciladas para a destruição das pessoas. Então, essa seria você ter uma autoridade espiritual e reconhecer que você tem. E a sua palavra tem poder. A tua palavra é semente. As tuas palavras têm que ser de bênção, de alegria, de vitória. Essas pessoas que vivem, olha, eu não consigo orar, eu não consigo jejuar, eu não consigo. Isso são palavras, ela própria decreta. Então coloca no teu coração essa segunda arma aí, que é a sua autoridade espiritual. A terceira autoridade, a terceira arma espiritual para você vencer o mal é a oração. Por que tem pessoas que têm dificuldade para orar, não têm intimidade com Deus? Como é que você gera uma intimidade com Deus, se não através do diálogo com Ele, da conversa com Deus? Quando você ora, você está falando com Deus. Quando você lê a palavra, Deus está falando com você. Então, essa oração, orai sem cessar, Jesus disse. Como é que você prova a sua fé para você mesmo, se não é o tempo que você passa com Deus em oração? O próprio Jesus orava, se recolhia para orar, em busca de oração. Elias era de muita oração. Todo homem de Deus próspero, abençoado, ele tem muito tempo de oração. A intimidade com Deus, é nesse momento que você acerta a sua vida com Deus, é nesse momento que você clama pelos seus, é nesse momento que você tem a grandeza de confessar as misérias da sua alma, porque todas as pessoas têm as suas misérias, e quando você tem intimidade com o Pai, isso que eu faço está errado, você tem a coragem de afrontar a sua alma, como Davi afrontou a própria alma. Diz, porque se abates dentro de mim, minha alma. Tem coisas que te dominam. E quando as pessoas permitem ser dominada, o vencido se torna escravo do vencedor. Está escrito lá na carta de Pedro. Então você precisa, nesta hora, ter esse entendimento de ter um tempo com Deus. Começa hoje, quem sabe, você estabeleça para orar, levantar de madrugada, onde você tem um tempo com Deus, você fala com Deus, você apresenta tudo e Deus vai te abençoando, te curando, te dando vida, te dando graça. Essa é uma arma espiritual muito poderosa. A quarta arma espiritual para você vencer o mal, para você destruir as fortalezas do inferno, é o jejum. Recentemente eu gravei um vídeo que fala o poder do jejum, só falando do jejum. Se você puder, sintoniza ali, você vai entender profundamente o que significa o jejum na sua vida. Lá em Mateus 6, 16, 18, o Senhor Jesus que determinou o jejum, quando ele disse, quando jejuardes, não fazei como os fariseus que pintam o rosto para falar que estão jejuando. Eles já receberam sua recompensa. Quando jejuardes, não fique falando, eu estou jejuando. Entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então tem uma recompensa para a sua determinação de conhecer a palavra, de ter uma autoridade espiritual, de jejuar. Você veja lá em Atos 13:3, o apóstolo Paulo estava em Antioquia, reunidos em oração e jejum, para que eles tivessem uma direção da sua viagem missionária. Você veja que Daniel 9:13, com um acontecimento maior, a revelação das 7 semanas, Daniel estava em planto, em oração, em jejuns, e profundo jejum, e confessando os seus pecados e os pecados dos seus pais, e naquela hora Deus ouviu a sua oração e mandou o homem Gabriel. Gabriel chegou e disse para ele, olha, foi dada uma ordem no céu e por tua causa eu vim. Então, os anjos estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. E ali, então, ele teve a revelação das 7 semanas. Lá em Mateus 9:14, Jesus fala, olha, junto com o noivo vocês não precisam jejuar, mas quando for tirado o noivo, então jejuarão.
Então, se você está passando um período de necessidade, de circunstâncias, essa pandemia, certamente você conhece uma pessoa ou já teve um parente próximo ou distante ou conhecido que passou por essas agruras desse período que a igreja está sendo tratada. Nós estamos passando por nosso grande tratamento espiritual, nós estamos atravessando o deserto, mas o deserto é o caminho de Canaã. Mas para você ter certeza de que aquilo que nós estamos falando há de tocar no teu coração. Mateus 17, 21, Jesus chama a atenção dos apóstolos. Os apóstolos tentaram repreender, expulsar um demônio e não conseguiram, e disseram, por que nós não conseguimos? Aí Jesus disse, porque esta casta de demônio só se expulsa com jejum e oração. Então veja bem aqui, como que você precisa conhecer a palavra para saber da importância da prática sua, de conhecimento da palavra, da oração constante, de você ter a liberdade, a autoridade espiritual, porque a tua palavra é semente. Quem sabe você começa a partir de hoje a falar só coisas que edificam, palavras de vitória, palavra de bênção, oração. Se você tem, qualquer que seja o seu pecado, por pior que seja o seu pecado, Jesus salvou aquele ladrão que era assassino, era ladrão, era tudo, mas ele reconheceu. Então o seu mérito está em você reconhecer a necessidade de você estar falando com Deus. Começa hoje, não deixa para amanhã. Quem sabe você vai na palavra hoje, ora e lê, tem um tempo de oração, um tempo de jejum, e Deus vai abençoar. Eu convivi com pastores muito abençoados, que jejuavam muito, desde que eu me converti, esses pastores marcaram muito a minha vida, e eles eram pessoas prósperas, e eles passaram isso para mim. Todas as pessoas que nos conhecem sabem que todas as pessoas mais próximas de nós também são prósperos. Deus tem abençoado poderosamente tudo que nós colocamos nas nossas mãos. Os nossos livros prosperaram. O nosso livro Fazendo Discípulos já está na 18ª edição e já está esgotado também. Deus tem e vai prosperar o teu caminho. Deus vai te dar a recompensa. Que Jesus te abençoe. Se você gostou, dá um like aí, clica no sininho para quando sair novos vídeos nossos você assistir, compartilhe para que nós possamos continuar levando a mensagem ao teu coração. Espero que o Espírito de Deus tenha te tocado, que você possa ter recebido essa palavra e começado uma vida nova a partir de hoje. Não importa o seu pecado, qualquer que seja ele, Deus quer te abençoar, te perdoar, e o Espírito Santo vai te dirigir para todas as suas decisões. Que a tua família seja abençoada, que o Espírito Santo te toque, e até uma próxima, em nome de Jesus.